Salve cari Vanity, come io? Esse aqui, um outro vídeo do nosso canal, tem uma pergunta aqui para nós, na verdade uma pergunta, um comentário, mais ou menos feito com uma pergunta também, que eu gostaria de explanar um pouco sobre isso. Existem sim muitas dúvidas a respeito, enfim, da imigração como um todo, a nossa imigração, principalmente a imigração vêneta, né, aqui no sul do Brasil, mas não só no sul do Brasil, como a gente já viu em outros lugares também, né, do Brasil, sudeste do Brasil e assim por diante, mas existem algumas dúvidas, enfim, relevantes que a gente poderia abordar um pouquinho mais aqui. Antes disso, se inscreve no canal, curte o vídeo e não deixa aí de compartilhar também o vídeo com outras pessoas. E também comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desse conteúdo aqui, desse vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de pegar, né, esse comentário e enfatizar um pouco ele, porque o nosso inscrito aqui, até agradeço aí pelo comentário, o inscrito ele pede, né, se só vieram para cá, enfim, pessoas do norte da Itália, os vênetos, os lombardos, os friulanos, os trentinos. Bem, aqui para o sul do Brasil, a maior parte deles, sim. A gente até poderia dizer que praticamente 100% deles, sim. Obviamente vieram outras pessoas de outros lugares ao decorrer dos anos, ok? Mas uma imigração pesada para cá, vieram essas pessoas aqui do norte da Itália, aqui para o sul. Imigração para colonizar sim. Depois, com o tempo, é claro que vieram outras pessoas aí, não muito aqui para a região, por exemplo, a região da Serra Gaúcha, sempre foi nessa questão de Península Itálica, sempre foi um pouco mais, digamos, homogênea, mas, por exemplo, metrópole, né? Enfim, a região metropolitana, Porto Alegre, esses outros lugares, sim, teve um pouco mais de presença de outras pessoas da Itália, né? E assim também aconteceu, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e até Rio de Janeiro também, que tem uma comunidade lá, eles sim tiveram presenças de outros núcleos aí da Itália e não só do Vêneto. Aqui foi mais uma coisa mais do norte da Itália. Então a pessoa também teve uma dúvida aqui, um inscrito do canal, como é que aconteceu isso? Foi um rolo entre o Brasil e a Itália? O Brasil prometeu coisas à Itália? O que aconteceu? O que acontece é que se teve um interesse mútuo, digamos assim. O Brasil precisava dessa força de trabalho, ok? Para vir para cá, porque eles não tinham uma força de trabalho. Isso aqui vários autores escrevem sobre isso. Muitos autores, na verdade, lá da Itália, autores vênetos, autores trentinos, né? Onde se teve aí, digamos, um número um pouco mais substancial da imigração que veio para cá, eles escrevem sobre isso, que não teria, o Brasil não tinha uma força de trabalho já formada, se tinham senhores, né, que eram as pessoas que não trabalhavam, porque tinha aquela cultura, né, da aristocracia, da nobreza da época medieval, que quem trabalhava era pobre, né, eram pessoas de baixo nível, né, e aí então eles não queriam trabalhar ainda naquele período ali. E o que acontece? Se tinham os escravos e, obviamente, esses senhores também não queriam pagar os escravos para trabalhar e nem queriam manter esses escravos aí gastando e tendo que pagar eles ali. Enfim, tinha uma situação bem complicada para aquela época. E o que aconteceu? O governo, Dom Pedro II, né, um império, né, brasileiro, tentou difundir essa ideia. Não, nós temos que, então, criar um novo Brasil. O Brasil do Sul, que seria esse Brasil que seria forjado, digamos, na meritocracia, na força do trabalho, onde o homem, quando eu digo homem, a mulher, o ser humano, né? Onde o homem se faz por si só, né? Se faz por si só, o seu trabalho, não tem escravidão, não tem nada. Só que como é que eles iam fazer isso, né? Eles começaram a chamar alguns alemães para cá, já em 1820 eles começaram a vir, uma experiência que eu tenho aqui do Rio Grande do Sul, né? Em 1820 eles começaram a vir para cá e eles tiveram que parar de vir em 1830 por conta da guerra, né? Da Revolução Farroupilha. Então, isso aqui pausou, não dava mais, porque já arriscava o Rio Grande do Sul até se separar do Brasil, né? E o pessoal aqui que estava comandando, né? Eles cortaram todos os laços e o governo daqui era o governo gaúcho e já estava cortando, não tinha mais imigração e porcaria nenhuma, né? Então, o que acontece depois de um certo período ali, quando acaba a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, é que isso retorna, né? Um pouco mais de imigração germânica, depois então, lá em 1870 que inicia esse processo da imigração vindo da Península Itálica. Mas por quê? Por que não continuaram pegando os alemães? Porque a início essa era a ideia, era só trazer os alemães para cá e acabou o ponto. Porque começou a ter alguns conflitos, digamos assim,
principalmente religiosos. Os alemães eram protestantes e tinha todo esse impacto aqui, e então o Império não queria essa diferença, né? Essa diferença de ideológica e tal. E então eles foram se aconselhar, por exemplo, o Império do Brasil tinha uma relação muito estreita com os austríacos, com a Casa da Áustria. Vocês devem se lembrar que a mãe do Dom Pedro II era a princesa Leopoldina, né, que era da Casa da Áustria, né? Então, digamos que o Império Brasileiro foi a união da Casa de Portugal, né, do Reino de Portugal com o Reino da Áustria. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Inclusive, isso deu as cores da nossa bandeira, que depois a República inventou essas bobagens de mata, ouro e não sei o que não, mas é a cor de Portugal e a cor da Áustria. E então a Áustria, vocês também devem se lembrar que tinha tomado, né, os territórios do Vêneto, que ficou com os territórios do Vêneto por um certo período aí, e então eles conheciam muito bem o que eram essas pessoas. E eles aconselharam Dom Pedro II, enfim, o Império Brasileiro, que se ele quisesse pessoas que fossem dispostas para o trabalho, ele tinha que prioritariamente focar lá na região do Vêneto, que eram pessoas que haviam trabalhado com o campo a vida inteira, né? Pessoas que estavam, digamos, adaptadas ao trabalho, mas que era melhor que ele pegasse aquelas pessoas ali com esse perfil e que também eram católicos, assim como os brasileiros, né? Então, por isso, essa prioridade em pegar essas pessoas lá do norte da Itália, prioritariamente os vênetos, e tanto que foi a porcentagem que veio em maior número para cá, pelo menos no sul do Brasil, no Brasil inteiro, né? Eu acredito, se a gente for pegar um número aí, digamos, total, tá? Eu não tenho esses números. E aí, sim, se teve alguns acordos com a Itália, por exemplo, mas primeiramente era um acordo que ia beneficiar todos, porque a Itália precisava se livrar dessas pessoas que só eram pequenos, digamos. Até eu fiz um outro vídeo, aí aconselho você assistir, eu deixo na tela, mas vamos resumir. Eles eram pequenos proprietários de terra e existia uma reforma, principalmente uma reforma agrária ali, a intenção de reforma agrária na Itália, de tirar esses pequenos pedaços de terra e ceder para grandes latifundiários. Eles fizeram o inverso, né? O Brasil estava tentando, digamos, se livrar desse sistema de grandes latifúndios, e a Itália estava querendo ter esse sistema de grandes latifúndios também por conta, digamos, do liberalismo e toda aquela coisa, para fazer com que o país saísse daquele feudalismo que eles tinham, né? E o Brasil estava fazendo ao inverso, ou seja, a Itália ficou mais Brasil e o Brasil ficou menos Brasil naquele período. Então as pessoas vinham para cá, e foi a primeira reforma agrária que aconteceu no Brasil, a primeira e única, onde essas pessoas, os imigrantes que vieram para cá, sim, eles pagavam as suas terras, alguns morreram pagando as suas terras, né? Então eles vinham e começaram a dar essas pequenas propriedades aqui no Brasil, né? Enfim, vender essas pequenas propriedades no Brasil para eles trabalharem, né? E enquanto na Itália eles se livravam dessas pessoas, porque no tempo da Serenissima República de Veneza, os territórios públicos, os territórios da República que não eram, digamos, usufruídos com intenção do Estado, esses territórios ficavam para as pessoas. Esses territórios, na verdade, eram cedidos, né? Não eram dados, mas eram cedidos para as pessoas viverem ali e construírem as suas vidas e cuidarem dos territórios. Então, era um outro sistema que funcionava naquela época, que depois, com o Reino da Itália, passou a funcionar de um outro modo, né? E aí, vindo aqui para o Brasil, né, a gente já sabe toda essa história. Mas isso que eu gostaria de enfatizar aí para vocês, que são esses... por que escolheram essas pessoas lá, né? Eles escolheram principalmente por isso, por conta de um conselho aí digamos, da Casa da Áustria, né, do Império aí austríaco, porque o Império Austríaco já tinha, né, tido o Vêneto aí sob o seu manto, e eles sabiam que era exatamente isso que Dom Pedro II procurava, ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, não deixa de também compartilhar o vídeo com outras pessoas. Eu gostaria de saber de você o que você acha disso, acha que esse contato, né, essa ideia do Dom Pedro II foi uma boa mesmo? Você acha que esses imigrantes aí, na verdade, eles foram de alguma forma enganados, ou eles deviam ter pensado melhor, ou talvez eles nem deviam ter vindo para o Brasil? Eu gostaria de saber disso.
isso aí. Eu gostaria de saber isso aqui de vocês. O que vocês acham disso, né? Se foi um erro eles terem vindo para cá ou se na visão de vocês eles foram assertivos nessa questão, né? Até mesmo porque a gente teve alguns problemas, como nós bem sabemos, né? Para ludibriar essas pessoas, tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil, ofertar coisas que não existissem, né? Óbvio. Mas, em contraponto, a gente teve algumas pessoas, algumas famílias que fizeram dinheiro aí, fizeram fortuna e que se sustentam até hoje, mas claro que grande parte dessas pessoas, dessas famílias, vivem uma vida comum do brasileiro médio, né? Então eu gostaria de saber de você acha que foi uma atitude assertiva, né, eles terem vindo para cá, ou era melhor ter ficado lá, ok? Vi ringrazio, Strucon e Tsai Tsai.